Bem-vindo ao nosso encontro semanal Família Mais, programa para você e toda a sua família. Toda sexta-feira, 21h30, pela Atitude TV, a gente se vê aqui. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá e ativa as notificações. E também pela Bem Mais TV, 21 horas. E se você quiser saber mais um pouquinho do nosso ministério, é só seguir a gente lá no Instagram, Ministério da Família IBA. Hoje o meu convidado é pastor, mentor de mais de 20 mil alunos, mentor de empreendedorismo na área de TI. E a gente vai estar falando sobre propósito, empreendedorismo e fé. Seja muito bem-vindo, Rafael Bernardes. Olá! Obrigada por ter você aqui com a gente. Vamos sentar e conversar sobre sua história, né? Sobre empreendedorismo. Eu sei que você tem uma história de vida linda para compartilhar com a gente, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho aí como que é a história do Rafael Bernardes. Enfim. Bom, assim, no geral que você quer saber? Você quer saber na parte mais ministerial? Sim, vamos falar sobre propósito, né? Sobre vida. Tá. Depois a gente entra na área de empreendedorismo. Tá bom. Então, eu, Rafael Bernardes, hoje eu tenho 39 anos, eu não vim de uma família cristã, certo? E então conhecer Jesus Cristo para mim assim foi um momento da minha vida que ele pegou onde eu achava que estava tudo bem. É interessante falar sobre isso, porque muitas pessoas passam por experiências de algo ruim que acontece e tal. Para mim estava tudo muito bem, e eu achava que estava bem. Só que Jesus Cristo foi lá e tocou e falou assim: filho, eu tenho mais para você. E aí que eu percebi que a âncora saiu do navio, desbloqueou algo. E eu percebi o amor dele assim, de uma tal forma, que eu lembro claramente. Eu não tive uma experiência aquela chocante. Eu ouvi a palavra de um pastor que eu reconhecia. Interessante, ele era empresário. Ele era empresário. Olha. Sabe o que eu fiz, Érica? Eu falei assim, olha, por que esse homem, eu falava assim, por que esse homem está perdendo o tempo dele numa igreja? Ele empreende, eu conheço a empresa dele. É bem sucedido, né? É bem sucedido. Eu olhei assim, eu falei, poxa, por que ele está dedicando tanto tempo? Eu falei, se existe mesmo esse Deus que ele segue, eu quero conhecer em casa sozinho. Assim? Assim, em casa sozinho, eu comecei a chorar, eu entendi. Tá? Aí parecia um acolhimento. E dali começou. Que lindo, que experiência linda e única. É assim, foi a minha, né? Não sei se tem mais gente, foi a minha. E dali saiu, dali começou, aí eu comecei a entender as coisas. Eu vi que foi o início, sabe? Foi o início. Eu vejo a trajetória cristã como a gente recebe o Senhor Jesus Cristo, eu gosto de falar recebe, tá? Porque eu não tinha condição nenhuma de aceitá-lo, ele foi lá, me pegou, assim, vou. Aí me chamou e eu fui indo, né? Aí vem toda essa carreira, essa trajetória de vida aí, mas eu fui o primeiro praticamente ali do meu círculo familiar, e numa igreja assim, bem distante. Então fui o primeiro e dali o Senhor foi plantando semente e hoje a grande maioria está no caminho do Senhor. Interessante que você trouxe que em casa, ali, né? Sozinho, você sentiu Deus te abraçar. Sim, sozinho. Eu tinha uma resistência, certo? Eu sempre fui muito respeitador, tá? Das fé das pessoas. Tá. Me convida, eu vou na igreja, ok. Mas eu não tinha nem paixão, nem um ódio. Era algo assim, ok. Não entendo isso ainda. Tá? Não é pra mim. Não é pra mim. Não é pra mim. Aí criou até uma resistência. Sim. Frequentei muito essas coisas de retiro. Eu frequentava, tá? Meu time me levava, um outro convidava. Eu ia, adolescente, jovenzinho, ia de boa. Só que não era pra mim. Até que começou essa coisa assim a martelar. E foi muito numa pessoa, sabe? Por que essa pessoa tá fazendo isso? Hoje eu entendo, Érica, que Deus ele tem que colocar pessoas. Por isso que a gente tem várias pessoas pregando e não só uma, né? Porque são pessoas diferentes. Verdade. Eu me conectei com ele e eu falei assim, caramba, eu quero ser igual a essa pessoa, e essa pessoa é acima de mim nisso. Porque hoje eu entendo. Quem tem a vida de Cristo tem uma perspectiva muito maior, tem um amor de verdade, tem a felicidade de verdade. E eu não entendia isso. Mas eu falava, eu quero isso pra mim. Foi assim. As pessoas estão em casa assistindo a gente se perguntando como é que eu faço para ter esse Deus? Como é que eu faço para ser abraçada, assim como o Rafael foi dentro da sua casa sozinho? O que você diria para elas? Olha, a Bíblia para mim é o manual de instruções da vida. Tá? Se você não tem acesso a uma pessoa que vai trazer para você
a palavra, ou que já trouxe e você está com vergonha de voltar, ou que algum familiar falou, pega agora a tua Bíblia, tá? Abre lá em Gálatas 2:20 e dá uma lidinha só. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, eu vivo pela fé. Aquele que amou e se entregou por mim. E tenta entender de fato. A Bíblia, ela é autoexplicativa. Ela é o manual. Ela não contém a palavra de Deus para mim, ela é viva ali, sabe? Então eu leio, e se você gosta... Eu trabalho com TI, né? Você falou, me apresentou. Sim. Eu sou muito lógico direto, eu gosto de diferença lógica direta. Ela se resolve. Continua lendo, lê antes, lê depois. Ali o João 3,16, né? Pega aí e lê. Você vai ver que você vai entendendo. Tem uma conexão ali, né? Nada é aleatório. Ela é perfeita. Nada é solto ali. Ela é perfeita. Então, sozinho você vai conseguir. Porque eu fiquei com vergonha de chegar nos familiares que já tinham me falado. E agora eu quero saber. Não, eu falei assim, eu quero que o Senhor me mostre. Porque se o Senhor é Deus mesmo, aqui se revela e lá na igreja também. Mas eu quero aqui agora. Eu, na abertura, falei que você era mentor, né, de pessoas de empreendedorismo, da área de TI, mas você também é pastor. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Sim, Como é que nasceu o seu amor por esse chamado? Como é que é isso, Rafael? Então, eu sempre tive muito respeito pela função, mas, assim, não era pra mim. Não era pra mim, assim, de maneira nenhuma. Adoro essas histórias que dizem assim, não é pra mim, aí Deus vem e pega, né? Mas eu vou te contar um negócio. Eu não gostava de gente. Sério? De gente em geral. Se relaciona tão bem. É hoje. Deus transforma, né? Transforma. Eu sentava na praça de alimentação do shopping e ficava nervoso com a quantidade de pessoas. Eu não conseguia ficar com muitas pessoas, sabe? Aí se eu pegar alguns anos depois, abraçado por um monte de gente na igreja. Mas enfim, naquele momento eu não gostava. E eu gostava de ficar na minha. Eu gostava de sentar no banco e ficar quietinho. E eu só fiquei naquela igreja que eu fiquei porque não tinha aquele negócio de abraço irmão, sabe? Vai, abraça o irmão do lado. Eu falei, não. Isso não. Vou ter que abraçar alguém que eu nem conheço. E eu era assim. Até que um certo dia, eu estava num passeio da igreja eu já estava congregando, já estava servindo, inclusive. O serviço sempre foi muito vivo para mim, tá? Desde o dia 2 que eu conheci o Senhor de verdade, eu falei, eu preciso atuar. Aí eu ficava na cabine de som, ali, cabine pequenininha, negocinho e tal. Depois eu fui virar pastor dessa mesma igreja, aí ficou enorme, andares e tal. Enfim, mas começou ali no pequenininho. E foi muito vivo para mim isso. Só que era na cabine de som, certo? Um dia o Senhor me mostrou, aí eu vou falar uma coisa que é minha, assim, tem gente que crê, tem gente que não crê, eu respeito, que é a questão de visão. Eu tive a minha visão, no púlpito, para os jovens, tá? Na hierarquia dos jovens, pregando, ministrando, liderando. E eu falei assim, o que foi isso, Senhor? Deus falou isso com você claramente? Eu vi. Você fazendo isso, atuando dessa forma. Visualizei. E eu não tinha pretensão, nada. E era um momento que eu estava meio que brigado com o líder dos jovens. E eu falei assim, nossa, tempos depois eu fui pastor dos jovens. E eu pude viver Deus segurando o ministério. Ele que mantém. 2 jovens, 40 jovens, 50 jovens, vários retiros, 15 jovens. E eu comecei a entender que não era eu, era o Senhor que fazia a manutenção, que botava e tirava as pessoas. Aí eu comecei a entender o que era dependência de fato. Entendi. No ministério. Mas antes disso, você já tinha feito, você já era pastor? Ou não, se tornou pastor a partir... Do pouquinho depois daquilo. Veio o convite assim, vem falar, você gosta aqui do jovem, vem falar porque o rapaz saiu. E uma coisa interessante, sempre porque alguém saiu, eu tinha esse complexo. Aí eu não fui chamado de verdade, é porque saiu, sobrou pra mim, olha aí, né? Aquela voz que não é de Deus, né? Sobrou pra mim, eu tô aqui. Então sempre foi assim. E eu ficava incomodado. Hoje eu não fico, não. Hoje não, né? Não, assim me colocar. Até porque Deus usa quem tá disponível, não é? Isso, tem que ser assim mesmo. Tem que estar disponível. Tem que ser assim mesmo. Não é o mais capacitado, não é mais inteligente, não é mais abastado, né? Mas é quem tá disponível a servi-lo. Vou dar um exemplo. O líder dos jovens estava lá, um rapaz muito bom, ele viajou, né? Ele teve que sair. Ele estudava muito a palavra e eu não conseguia fazer o que ele fazia. Eu falo assim, eu nunca vou ser líder porque eu não consigo ter essa dedicação, essa coisa. E hoje eu tenho. Naquele momento, o Deus não estava precisando de mim para aquilo. Quando ele precisou, agora eu fico horas estudando inglês, português, várias bíblias, tudo. Mas naquela época era impensável para mim, eu olhava, era inalcançável. E como é que você trabalha, né, na área de tecnologia? Como é que você desenvolveu a sua vocação? Né? Porque uma coisa parece que está distante da outra, ou não?
Olha, hoje não está, porque hoje eu lido com empresários. Tá. Então, às vezes eu faço uma mensagem, é a mesma coisa que eu vou falar na mentoria. É a mesma Você coisa. consegue trazer essa É a realidade? mesma, é a mesma, é a mesma. Eu fiz uma pregação aqui na Global Church que era a mesma coisa Que que eu apresentou falei. lá para os Sim, empresários? sim, sim. Como que é Sim. isso? É a mesma coisa, é porque você tem que se desenvolver como pessoa, na sua vida, sabe? E como é que eu vou falar para o empresário? Eu falo uma técnica que ele vai ganhar mais dinheiro. Ok, ele vai ganhar mais dinheiro com Tá. isso. Ok, mas você vai botar em detrimento a tua família, a tua vida conjugal por causa disso? Não pode. Aí entra o valor. E os valores estão na Bíblia, eu não invento isso. Consegue fazer esse link muito facilmente. Sim, pra mim é a mesma coisa, eu faço as duas. Aí, tem dia que eu pego a pregação e transformo em mentoria, tem dia que eu pego a mentoria e transformo em pregação. Gente, olha, que dica valiosa você está dando aqui para os empresários, né? É porque são, assim, uma empresa é composta de pessoas e processos, certo? Você tem que entender isso. Processos são técnicas que você vai aprender, que é a minha metodologia do Titânio, você vai lá e aprende isso. Isso é fácil, tá? Um pouquinho de disciplina você segue. Agora, pessoas, é você e os outros, as pessoas que vão trabalhar contigo. É um pouquinho mais difícil. E não tem ninguém mais especialista em pessoas do que o criador das pessoas. É verdade. Aí foi fácil. Mas assim, a paixão por TI, você perguntou, só voltando, desde os 10 anos de idade. Era mexer em televisão, aí revela a idade, né? Não tem jeito. Videocassete. Sou dessa época, Rafael. Videocassete, mexendo. Aí computador antigo, bem antiguinho. Internet discada. Nossa, a internet chegou pelo correio, disquete. Eu tinha, sei lá, 8 horas de internet. Usei no mesmo dia. Acabou tudo. E dali. Então, eu sempre fui muito focado em tecnologia. Nunca fiz outra coisa. Entendi. E me fala, né, a pergunta de milhões que a gente sempre traz aqui, como equilibrar vida, ministério, né, e trabalho? É um desafio nos tempos de hoje, né? É sim. Como é que você coloca isso em prática? Então, é difícil. Olha, eu me peguei até ultimamente eu descobri que eu era workaholic. Que workaholic não sabe. Workaholic é um termo para quem trabalha demais. Eu vou botar assim, simples, né? Trabalha demais. E eu achava que eu estava ajudando a minha família com esse formato. Entendi. Porque entrava mais dinheiro, né? E dinheiro compra coisas e fica. Mas tem um final de semana. Eu já falo que não é o suficiente, tá? Não é o suficiente. Quando você tem mulher, eu tenho a Thaís, eu tenho a Duda. Sua filha. Elas precisam de atenção diária, certo? Sim. Então, não dá para eu chegar só final de semana assim um pouquinho, não dá. Então, eu comecei a empreender, muito novinho, comecei a empreender com 21 anos. 20 anos foi a minha primeira empresa. Aí fui construindo esse negócio, aí fui montando um outro. Aí tem a questão do próprio Rock in Rio, que o Rock in Rio é um evento muito famoso aqui no Brasil, né? Muito. Só que Você fez parte dele? Fiz parte sempre. Sempre trabalhou lá. Ele ficou 30 anos parado, tá? 20 e poucos anos, na verdade, parado ali, sem ter o evento aqui no Brasil. Aí a Roberta Medina fez lá em Portugal, né? Um primeiro, esse eu não participei. Quando veio para o Brasil em 2001, eu era adolescente, né? Mas eu trabalhei lá também, ganhei todos os ingressos e tal, ganhei de promoção, aí eu fui lá. Como foi minha vida. Aí parou de novo. Quando voltou, em 2011, Portugal de novo, depois Brasil, 2013, se não me engano, 2013, 15, 17, isso aí. Eu participei de todos. Eu já estava com a minha empresa, eu tive a chance de ter uma reunião com o Justo, com o Medina, assim, na mesa, uma mesinha desse tamanico aqui, ele assim, tinha assinado o contrato, e veio. E aí desenvolvi essa empresa, que presta serviço para eles e cresceu junto. Só que isso consumiu tempo. Muito, imagino. E eu tinha uma empresa de treinamentos online. Essa empresa de treinamentos online para TI, ela tem mais de 100 mil alunos já, são muitos anos de empresa. Me possibilitou muitas coisas, viajar, fazer muitas coisas e crescer profissionalmente. Aí a empresa de consultoria e tinha a empresa de computação em nuvem, que é uma tecnologia. Aí começou a... E aí? Aí você bombou ali profissionalmente, mas aí tinha a vida pessoal, como marido, tinha como pai. É difícil. Vou dar um exemplo recente agora. Eu e o Thaís, a gente estava numa missão para se mudar, ter uma nova casa que a gente se mudou agora, recentemente, essa semana. E eu estava focado, eu vou fazer um monte de coisa, E teve um dia que ela falou assim, poxa, mas todo dia você vai para o computador às 9 horas, e para mim...
Ela reclamou das 9. Para mim era normal ficar até às 11. Ou seja, eu acordava às 6 e ia até 11 horas da noite trabalhando. E era normal. Na minha cabeça era normal. Então, aí complicou a situação. Você viu que estava disfuncional ali, né? Tava mas passando muito tempo. Eu sou muito abençoado pela vida da Thaís. Ela é uma mulher de muita fé. Eu fico até constrangido. Por que Deus me deu essa mulher? Como? Porque juntos vocês são uma potência. Ela é mais do que eu. Então, na verdade, ela tem a maior parte da sociedade da empresa que eu. Fiz questão, assim, eu quero ser só... Olha que bom, ainda trabalham juntos. Sim. Olha, eu cheguei certo? até um certo nível. Ela exponenciou isso muito mais. Coisas que eu não faria, coisas que eu não faço, eu não tinha coragem. Ela me dá coragem, ela me dá o sustento. Mulher corajosa, né? E pior que é mesmo. Eu sou persistente, sou detalhista, sou calculista, mas eu arrisco. Só que ela abre mais. E ela abre na confiança, na dependência. Porque assim, eu vejo a minha história, Érica, poxa, eu venho empreendendo, eu venho trabalhando, eu fui premiado pela Microsoft, um prêmio que poucas pessoas têm no mundo. Eu palestrei em Atlanta, palestrei em Redmond. Eu tenho essa história. Ela nunca trabalhou com isso. Como é que ela tem tanta coragem? Como é que ela tem tanta ousadia? Entendi. Porque eu conheci ela e ela falou, não, vamos junto. E foi. Então, sem a base familiar, não dá. A Duda também. A Duda trabalha comigo também. Tem o salário dela, ela faz uma função que chama Customer Success. É o sucesso do cliente ali. Ela faz as planilhas e tal. Sem essa base não dá. Só que você não pode detonar essa base, você não pode deixar elas sem o suporte familiar. Porque elas são muito boas trabalhando. Mas se você não for um bom pai, um bom marido, isso não vai funcionar. Tudo vai desmoronar. Foi aí que eu comecei a entender. Falei, eu preciso dar atenção. Entendi. Aí eu parei eu botei rotina, tá? No meu dia a dia. A rotina é tal hora, eu paro de verdade, não atendo mais ninguém, não faço reunião, fico com elas, faço alguma coisa. Eu comecei entendi. Se eu investir nisso aqui, nessa base familiar, o restante todo cresce. Aí foi assim que eu conciliei, fui na marra mesmo, fui apanhando. A prática ali, a dificuldade do dia a dia, foi o que você colocou em prática para dar certo, né? Estipulando ali as suas prioridades. Mas foi a Thaís que falou mesmo, ela falou, você precisa parar. Mulheres, né, sejam sábias, ajudem seus maridos, falem, né, a sua necessidade. Não é porque você achou que estava tranquilo, confortável trabalhar, né? Ela não tinha sinalizado ainda quando ela falou, olha, tá trabalhando demais. Isso, e acho que ela foi bem corajosa, porque assim, era um momento que a gente estava juntando dinheiro, guardando as coisas. Ela falou, olha, então, porque ela é muito exigente nesse quesito companhia, né? Ela é um grudinho, então ela falou e falou, claramente, eu precisava ouvir dessa forma. Eu costumo dizer lá em casa, olha, agora eu preciso de você só como marido, tá? Não eu vi isso de você, no jantar de namorados, né? No dia dos namorados, uma coisa assim, foi. Então, porque essa foi a minha necessidade. Que bom. Rafael, vamos falar um pouquinho, né, sobre empreender ali com a família. Acho que empreender já é um desafio, e ainda com a família. É mais difícil, é mais fácil? Como que é? Para mim é melhor. É melhor? Para mim é melhor. Porque eu tenho contato com elas o dia todo, todos os dias. Então, aquela coisa que eu vi os dos meus pais, sai cedo, né, vai para um lugar, volta depois tarde cansado, eu não vivo isso. E eu vejo que é melhor, sabe? Assim, claro que eu sei... E quando tá em crise? Quando tem uma DR ali, como é que faz? Ué, a gente é de verdade, não é? Não tem dias ali? Você perguntou. Então, aí a gente tem que separar os papéis. Muito bom. Tem que separar os papéis. No momento da empresa... marido e esposa ali, é isso? Não pode ter. Não pode sócios. É claro que eu tenho um carinho especial por ela, assim, durante o trabalho. Mesmo que ela seja sócia, mesmo que ela seja diretora disso, não trato igual outra diretora ou outra pessoa. Não tem como. É diferenciado. Nem pode, hein? Não dá. Ela é minha esposa e a Duda é minha filha. Agora, eu tenho que trabalhar quando tem algum problema. Eu vou dar o exemplo da Duda, que é bem mais fácil, que ela é adolescente, né, tem 16 anos. Eu boto ela lá, olha, você errou aqui, tem que acertar. Ela fica olhando assim, com o olhão dela. Tal. Aí terminamos. Vamos ver aquele desenho que tava lá. A gente tem um desenho que a gente assiste no Crunchyroll, é um site de desenho lá. Eu falo, vamos, pai, vamos. Aí termina e fecha.
Que fofo. Tem que separar. E aí vai dando certo, é isso? Uhum. E me fala hoje. Hoje você é um empreendedor muito bem-sucedido, né? E como foi construir a sua jornada até aqui? Tá. Com certeza teve os obstáculos Sim, que fazem sim. parte da vida, né? De qualquer pessoa. Então, eu estava até pensando sobre isso. Empreender no Brasil é difícil, é complicado, não é fácil. E às vezes as pessoas têm um talento especial. Eu tinha um talento muito especial. Eu fui a gente chama de super técnico, né? Super qualificado, super premiado. Mas não é por conta disso que eu vou ser um bom empresário, certo? Uhum. Então isso é difícil. Essa primeira virada é muito difícil. De você ser uma pessoa técnica. Eu sou uma boa manicure, eu sou uma boa... como é que faz negócio de bolo, né? Tem um termo, esqueci o nome desse termo aí. Faz negócio de bolo, certo? Não é por conta disso que você vai ser um bom empresário ou uma boa empresária. Okay. Você precisa de outras habilidades. E fui trabalhando nisso, porque até um certo momento você se desenvolve somente com as suas habilidades. Chega uma hora que não tem jeito, você precisa de outras habilidades. Você precisa, eu chamo de soft skills, né? Habilidades não técnicas essenciais para alguém. Então, lidar com pessoas, relacionamento, liderança. Aí, muito que o pastor Josué fala também da questão da visão, da questão do valor, da questão da motivação. Então, eu tive que aprender a lidar com esse tipo de coisas e fui construindo. Não deu certo de primeira, nem de segunda, mas de terceira foi. A gente tinha uma empresa, quebrou, fiquei alguns anos para pagar tudo aquilo. E hoje eu falo assim, paguei e tal. Na época, era chorando todo dia. Desesperador, né? Desesperador e tal. E eu me vi, eu vi um empresário que tinha um negócio, desenvolvimento, no dia seguinte não tinha nada. Tá? Morar com os pais de novo, né? E aí, morar com os pais. E eu falei assim, não vou deixar isso me abalar não, porque eu já era do Senhor. Eu falei, olha, não vou não, vamos fazer. Eu continuei a minha vida do jeito que dava, reduzi tudo, falei, tá, é o momento de trabalhar, entender. Aí eu fui entendendo. Aí eu fui sempre trabalhando, certo? Aí que vem a questão da vida cristã. A vida cristã, eu falo que Jesus Cristo, ele é meio que, eu vou usar uma palavra, assim, ele é injusto. Por que é injusto? Porque ele é justo para mim, mas é injusto com o meu concorrente, porque com ele eu sou muito mais forte. Aí eu desbalanceia, sabe? Eu passava por problemas, mas eu não afundava. É a fé, né, que você tem nele. É como se tivesse como se fosse um playboy da vida, né? Esse é outro termo de gente antiga, né? Tem que falar com esses termos. Até a equipe riu aqui, hein, Rafael? Agora tu se entregou. Que assim, você tem as costas quentes, você tem um pai que tem tudo. Então, você volta lá igual o filho pródigo, você volta, pai, pelo amor de Deus, toma. Aí volta. E é assim mesmo. Não vejo isso injusto, não. Não gosto desse termo, pra gente é justo, mas imagina um ímpio olhando, ele passando por um monte de dificuldade. É só ele, né, receber, né? Mas é tão difícil. Só ele receber Jesus como a gente recebeu, né? Hoje eu alinho a empresa com a dependência do Senhor Jesus Cristo. Mas é dependência. Assim, eu tenho alguns testemunhos de coisas técnicas reais. Teve um dia, essa foi incrível para mim, não sei se vai ficar claro para quem está assistindo, porque é uma coisa técnica, mas o computador, um servidor, estava num local alocado. E esse servidor servia algumas funções para meus clientes. Teve um dia que os clientes precisavam daquilo rodando. Só que os técnicos falaram que iam tirar para manutenção. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu recebi a notificação que ele não estava lá, que tinha tirado. Eu falei, Senhor, não deixa nada cair não. Assim, mas é uma coisa impossível. Não tinha uma peça, arrancaram, nada caiu, tudo rodou. E eu fiquei assim, falei, como isso está funcionando? Eu não fazia ideia. Eu tentava explicar para as outras pessoas técnicas, não, eles devem ter colocado algum reserva lá. Não colocaram, não, porque eu sei, eu sou especialista. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele se provou o Deus do impossível. E quando eu passava por situações na minha empresa onde eu chegava e falava assim, não sei como resolver isso, eu fui naquela oração, Senhor, eu preciso ter a capacidade de inventar invenções. Eu preciso de uma tecnologia... Inventar invenções, tá na Bíblia. Gente. Tá na Bíblia? Tá na Bíblia. É a capacidade de inventar invenções. E eu falei, eu preciso disso agora. Eu preciso de algum conhecimento que eu não tenho, que eu não mereço, eu não estudei para isso, mas eu preciso dele agora. Ele me dava. E ele me dava, e a empresa foi crescendo assim. E outro pilar também, eu gosto muito de consagrar, eu não gosto não, para mim é essencial consagrar as coisas.
Entrava um notebook, eu consagrava. Entrava um mouse, eu consagrava. Uhum. Senhor Jesus Cristo, para a tua obra aqui, para que eu seja útil. Aí vem também a questão da construção. Eu comecei a ter acesso a pessoas de alto poder aquisitivo, empresários. Eu pregava para eles. Até hoje eu prego. E Deus me colocou num local com pessoas que não teriam essa abertura aqui, pregando. Nossa, eu preguei para um que foram anos. Não vou falar o nome porque ele não pediu autorização. Eu não pedi autorização, né? Mas é o Vitor. Ok, Vitor. Bem-vindo à família. Tu falou o sobrenome, né? Ele vai saber. Eu falei com ele, falava. E quando ele foi alcançado, ele entregou a vida dele para Jesus, ele começou a alcançar outras pessoas. Olha que lindo, né? Aí, então a empresa, ela tem que ter um propósito para mim. Porque se não tiver, na minha força, eu não quero mais. E vou te falar, o pior, eu consigo na minha força, porque Deus me fez forte, eu consigo, mas eu não quero mais na minha força. Então eu construo e mantenho meus negócios hoje na dependência do Senhor, com o propósito de alcançar vidas. Eu fiz uma reunião agora, ano passado, com as meninas lá que trabalham, né, comigo. Um monte de mulher, não tinha nenhum menino ali. Aí eu fiz questão de abrir com uma mensagem inspiradora. E eu percebi nos olhinhos assim, né? Eu tô acostumado a falar para a audiência, eu vejo os olhos, eu vejo quando a atenção desperta, eu vi assim, caramba, é isso? E elas começaram a despertar sonhos, eu falei, é isso que eu quero. Eu quero não só ser um bom mentor, eu quero impactar a vida da pessoa de outra forma. E para isso, Deus permite que eu seja um bom mentor de empresários, que eu faça um evento, que eu viaje. Ele permite. Então as coisas casam. Aí fica mais fácil, porque na minha força, cansa. Na força do Senhor Jesus Cristo, vai no automático. Eu iria perguntar uma dica preciosa, né? Bem valiosa para você deixar para os empreendedores. Eu acho que você já falou aí, né? Viva na dependência do Senhor Jesus Cristo. Não caia na bobagem nessa força. Não faz isso. Porque se você tentar no seu MOOC, você pode até ser muito bom. Eu sou muito bom tecnicamente, ainda sou. Não recomendo, porque você cansa. O melhor dos músculos... Eu conheci fisiculturista, né, que fala, que é a pessoa que fica fazendo negócio, né? Muito forte, tal, bobadaço, e ficou doente. Quando fica doente, tinha uma reserva os músculos são reserva de proteína, né? Ele secou, não morreu, mas secou, ficou doente. Aí tu fala assim, caramba, até o mais forte seca na força dele. Né? Mas o Senhor Jesus Cristo pega o mais fraquinho e joga para cima. Que lindo, que história de vida que a gente está aqui, né? Sabendo um pouquinho mais desse homem que é tão bem sucedido profissionalmente, mas também bem sucedido, né, ali em Deus. Vamos tentar. Essa seria uma boa definição, né? Então, hoje pode. Vou falar que, um tempo atrás até, não aceitar ou ser chamado de bem-sucedido, não aceitar era uma dificuldade minha. Por quê? Porque eu Mesmo não sabendo sentia, que você era? eu não sentia merecedor, certo? Eu gosto de moto, por exemplo, eu vim de moto hoje. Uma vez eu comprei uma Harley Davidson que eu estava querendo há muito tempo, eu fiquei anos para tentar comprar. Era um sonho seu ali, sonho. que você pôde realizar. Aí quando eu botei lá na garagem, eu ficava assim, por que aquele negócio tão caro tá parado ali? Eu não mereço isso, tem gente... Eu não conseguia Você lidar. tinha essa crença, assim, de não achar De não que não era merecer. merecedor? Não, merecedor. E aquilo ali na garagem ficava me afrontando. E eu falei, poxa, eu ando tão pouco. Porque quem anda de Harley sabe, você anda pouco com aquele negócio, não é para você passear. E ficava me incomodando. E eu não aceitava elogios. E isso batia muito forte em mim. E até que o Senhor me esclareceu para mim, não, você merece porque eu faço você merecedor, não é porque você é bom não, é por causa disso, então aceita, porque se você brilha, eu brilho. Então tá bom. Olha, muito bom isso, né? Aí eu passei a receber, né? Eu passei a entender, passei a avançar nisso. Muito bom ouvir isso, né? Reconhecer e ressignificar isso, né? Ressignificar. Tem um livro muito bom da Madame Guyon, né? Eu não esqueci o texto, o título do livro, Rosas para... Ela tem um trecho que ela fala assim, eu recebo todos os elogios, todas as bênçãos, tudo, como se fosse uma rosa e eu colocando no buquê. Então as pessoas, eu sou uma pessoa muito elogiada hoje. Porque, assim, eu lido com muitas pessoas, então é normal. 20 mil alunos, mentores, 100 mil lá, aí ficam agradecendo. Ela me explicou no livro dela assim, ó, pega com uma rosa, bota no buquê. E no final do dia você entrega esse buquê ao Senhor Jesus Cristo. Aí é ressignificar. Pegar, Senhor, aqui, tá vendo? Eu recebi, mas isso tudo aqui foi por causa de você. Toma. Você trouxe um novo olhar sobre isso, Sim, né? aí eu passei a entender, a aceitar e receber.
olhando para sua história, parece tudo tão lindo, né? Tudo tão fácil. Mas como é que foi passar pelos picos aí, os vales? Ah, É importante a gente trazer, né, para quem está em casa, porque é, não é. existe vida perfeita, né? Não. Perfeito só um, que é Deus. Aqui hoje eu entendo que as aflições são necessárias, mas também entendo que o diamante é formado na mais alta pressão, ele é carbono, ele é um carvão praticamente. Uhum. E se você bota muita pressão, vira o diamante. E uma boa espada também, né, ela é temperada. Calor, frio, bate, bate, bate. Se você pega uma espada de aço que não foi temperada, ela quebra. Se ela passa pelo calor, bate, esfria, bate, esfria, bate, esfria, pá, pá, ela fica resistente. Então hoje eu entendo isso. Agora, acontece sim. Tá? As pessoas têm que entender, quem está assistindo tem que entender que nem sempre foi assim. Não vai olhar para mim, por favor, pelo amor de Deus, e vai achar que é assim. Não, tudo. Tem uma palavra na Bíblia que diz assim, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, né? Tem de bom ânimo. É que ele venceu o mundo, mas assim, no mundo tereis aflições. É uma regra. E poucas vezes o Senhor Jesus é direto nas coisas que ele fala. Ele é direto. Ele é direto. São poucas as vezes que ele é direto assim, ó. É isso. Então, você vai ter que viver com isso. Quebrei uma empresa, demorei para pagar, me compliquei muito com outros negócios. Eu tive muitos outros negócios que não são na área de TI, que eu fui montando, quebrando, construindo, tentando. E isso, assim, te bota para baixo em um certo momento. Você fica cansado, certo? Mas você tem que lembrar que as aflições estão aí, está na palavra, não tem como fugir. Então, se você perguntasse assim uma dica, poxa, quer empreender? Lembra, o mundo vai ter aflição, então é uma regra. Você não vai fugir disso, você vai ter aflição. Agora, ora ao Senhor Jesus Cristo, como é que eu venço elas? Como é que eu passo por essas aflições? Como é que você pode estar passando, Érica, quem está assistindo, por uma dificuldade financeira? Na empresa ou no trabalho? Fala assim, entenda que é normal. Não entenda que não é só com você, não é o pior problema do mundo. Não, respeitando a dor, eu respeito a dor das pessoas, só que isso vai acontecer com todo mundo. Sim. Porque está na palavra. Verdade. Então, ore ao Senhor pedindo para... Não desista, né? Não desista, não pare de sonhar. Então, é seguir em frente e saber que isso é regra. É regra, não é uma exceção. O papo está muito bom, mas agora a gente vai entrar para o nosso momento do Orama Home. Vamos lá? Não existe nada mais charmoso e aconchegante que velas decorando a sua casa. Elas levam brilho, leveza e sofisticação. E quando une a vela com a beleza de castiçais, fica tudo lindo e perfeito para decorar ambiente, fazer centros de mesa e colocar em aparadores. Hoje a Dorama Home separou uma seleção de lindos castiçais. Temos alguns em metal, outros em cerâmica e resina. Um mais lindo que o outro para você decorar a sua casa com detalhes que fazem a diferença. Dorama Home, para decorar e transformar o seu lar. Estamos de volta com Rafael Bernardes, falando sobre empreendedorismo, propósito, fé. A gente está chegando já ao final do programa. O bom é que você já deixou aí, né? Bastante conteúdo, mas ainda vai deixar mais aqui para a galera que está em casa assistindo a gente e se perguntando. Quero que você deixe especificamente uma mensagem para os homens que tenham propósito, fé e sonham em empreender. O que você diria para eles? Então tá. Primeiro, se coloque à disposição do Senhor Jesus Cristo. Por que eu digo à disposição? Porque às vezes pode ser algo que você não esteja pensando em fazer. Pode ser algo que ele queira te mudar um pouquinho. Eu mudei, cara. Mudei. Hoje eu sou mentor. Eu era professor técnico. Então, esteja à disposição, porque Deus vai te guiar, certo?
Alguém tem que guiar a sua vida. Tá? Numa moto tem um piloto e o garupa. Eu prefiro ser o garupa e Jesus Cristo dirigindo, porque se eu estiver ali, não tem como. Um só pilota, um só dirige. Deixa ele, seja à disposição. Busque aprimoramento técnico na sua área, para você ter mas não tanto. Aí vem um macete, a dica. Porque para empreender hoje, você precisa ter algumas outras habilidades. A parte técnica, você é um bom operador de grua, é um bom mecânico, ótimo. Pegue um nível, não extrapola, eu extrapolei, não precisa. Não precisa ir além disso. E aí daí, agora você começa a desenvolver outras capacidades. Aí eu vou explicar utilizando a minha metodologia, o Titânio, tá? Que é baseado em 3 pilares: captação, venda e atendimento. Esses 3 pilares não são técnicos. Esses 3 pilares, você não precisa ter um mega super domínio da área que você quer empreender. Captação é tudo que você faz para atrair clientes para o seu negócio. Para e pensa, como os clientes vão vir até mim? É uma loja aberta? São panfletos? É rádio? Você vai fazer indicações boca a boca? Você vai anunciar na internet? Como? Qual a frequência, certo? E o formato que você vai fazer. Precisa de frequência. Captação, venda e atendimento. Primeira captação. Separa 2 horas por dia para pensar como eu vou fazer os clientes chegarem até mim. E investe essas 2 horas nisso. Ok? Aí você vai avançando para vendas. Tem gente que fala que não gosta de vender. Não sei vender, não gosto de vender. Esquece, você sabe sim. Para a pessoa certa, para a pessoa que está na sua frente, a gente chama de lead, né, um prospecto, certo, você vende. Você vende, você indica. Então, só trabalha para você falar para as pessoas certas. Nesse pilar de venda, entenda para quem você deve vender e quem não deve vender. Tem aqueles cartões de visita que a pessoa bota tudo, né? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Não. Você tentou vender para todo mundo, você não vai vender para ninguém. Então, especifique para quem você quer vender, quem você não quer vender, quem precisa do seu produto, que tem uma dor que o seu produto resolve e como é o seu produto. É um serviço? Poxa, mas eu faço serviço de limpeza. Eu contratei agora limpeza pós-obra. A moça é uma empresária. E ela tem as meninas dela, tal, ela vai junto, mas ela é um negócio dela. Ela transformou o serviço de limpeza em um produto. Limpeza pós-obra. Fechou. É quase um negócio que você pega numa prateleira. Então, nesse pilar do produto, da venda, transforma seu serviço em produto, monta uma carinha e define, eu vendo para isso, não vendo para aquilo. E a mensagem que eu faço é essa. E no pilar do atendimento, é a entrega. Aí você tem que ser excelente, que como vai ser entregue, como vai ser percebido, sabe? Nos detalhes, nos pequenos detalhes. Quais as ferramentas que eu vou precisar, o que eu preciso para fazer isso acontecer, para fazer isso rodar, como eu avalio se meu trabalho está sendo bem feito. Você vai ter funcionários? Como é que você vai saber que eles estão fazendo um bom serviço? É nesse do pilar do atendimento. Tá? Isso é a técnica pura, ok? Metodologia Titânio. Se depois alguém quiser falar comigo, eu vou ajudar sem problema nenhum. Bota meu Instagram, bota meu contato. Vai aparecer aqui. Eu vou falar, manda o áudio aí que eu vou ajudar, eu sou assim mesmo. Agora você falou, são homens, né? Aquela coisa em especial, muitos líderes de família, né? Pai e tal. Então, como é que você vai conciliar isso? Eu falei já aqui, não erra onde eu errei. Entenda que tem um limite de horário para você trabalhar, defina uma rotina. E por que eu falo rotina? Porque empresário geralmente começa trabalhando de casa, e depois vai para algum local e tal. E não para de trabalhar, né? Não para de trabalhar. Trabalhar em casa é pior do que trabalhar num local fora, porque você fica sem horário. Se você vai trabalhar em casa, vai trabalhar fora, defina um teu horário. Tá? Defina o teu horário. Eu falei assim, de captação, falei 2 horas por dia. Você vai trabalhar o atendimento, é você que vai fazer, é você que vai trabalhar, é o funcionário. Defina também uma carga horária para isso. E respeite isso. Tá? Respeita isso. No pilar de vendas, é você que vai fazer, porque assim, o empresário que começa, ele faz uma captação, uma prospecção no WhatsApp, Facebook, a rotina normal. De manhã, sai para atender, né? Depois, no final do dia, faz proposta, pega aquilo. Defina isso, esse horário, essa rotina, e fica com a sua família. E pelo amor de Deus, não troca prioridade. Defina o dia do Senhor, defina o dia que você vai ter com a sua família, defina tudo isso, porque vai funcionar. Aí eu vou falar um pouquinho para quem é maiorzinho. Você é maiorzinho? É a mesma receita, captação, venda, atendimento. A única diferença é que vai ter pessoas para fazer isso por você.
Tá? Uma visão geral, assim, rapidinho, eu deixaria assim. Tá? Não sei se... Você está falando isso, não se aplica só a quem é de TI, isso dá para aplicar na vida de qualquer empreendedor, de qualquer negócio, essas suas dicas. Sim. Se você pegar, não sei mais de nada. Eu vou captar, vender, atender, você vai conseguir fazer isso. E claro, essas dicas para você pedir para homens. Saiba que você tem que ser dependente do Senhor, que você tem que ter um horário para o trabalho, um horário para a tua família. Por que eu friso nisso toda hora? Porque investindo nisso o resto cresce. Rafael, para a gente finalizar esse programa, né, em que eu aprendi muito, quem está em casa também, como você classificaria Rafael Bernardes? Hoje, né? Então, antes eu sempre fui um sonhador, visionário. Hoje eu vivo um propósito, tá? E eu vou falar uma palavra assim que vão achar eu inventar algo mirabuloso. Não, eu sou um dependente do Senhor Jesus Cristo. É isso que eu sou. É dependente. Não tem grandes coisas. Eu sou um visionário, sou um sonhador. É um realizador, né? Sim, realizo as coisas, mas eu sou dependente do Senhor Jesus Cristo. Para onde Ele me levar, e diferente daquela música, que é deixa a vida me levar, não. Deixa o Jesus Cristo me levar. Então a palavra é dependente, menino de recado, o que Deus manda falar eu falo, onde Ele fala eu falo. É isso. Eu acho que esse é o sucesso de uma vida, né? Ser totalmente dependente do Senhor. Independente da área que a gente esteja atuando, né? É isso. Dependente. Quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui no Família Mais. Uma honra te ter aqui compartilhando a sua história de vida, de negócio, de propósito. Que Deus abençoe e prospere cada vez mais, né? Todas as áreas da sua vida. Amém. Muito obrigado. Gente, sexta-feira, 21h30, a gente se encontra na próxima semana. Meu beijo. Tchau.